lindões, Chrysler aqui, e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre a terceira temporada de Stranger Things. Eu recebi os 8 episódios antecipadamente da Netflix, por isso que esse vídeo tá saindo agora, bem cedinho, e também a gente tinha feito um vídeo de primeiras impressões aqui no canal, totalmente sem spoilers, até porque a gente assina um termo e não pode falar muita coisa, e é por isso que nesse vídeo de análise eu vou me permitir falar um pouquinho mais, me abranger um pouquinho mais. Obviamente a gente ainda vai falar muito de Stranger Things aqui no canal, inclusive eu preparei um material bem interessante, já que eu consegui ver antes, então, pra não perder nada, se inscreve e clica no sininho pra receber notificação pra quando eu tiver um vídeo novo, que eu sempre tô falando das novidades dos filmes e das séries aqui no canal. Nessa terceira temporada de Stranger Things, a gente vê o reflexo dos acontecimentos das temporadas anteriores nos personagens e um novo agravante, os russos, que eu achei bastante interessante eles terem abordado isso nessa temporada, principalmente porque ela seria meio que o meio da série, porque eles falam dos russos desde a primeira temporada. Na primeira temporada, a Eleven chega a interceptar uma conversa entre os russos e já na segunda temporada o Dr. Owens fala sobre esconder o Upside Down, porque se os russos descobrissem, seria problema certo. E é justamente o foco dessa terceira temporada. E sem falar que isso também traz uma pegada dos filmes dos anos 80, em que os russos, no geral, sempre eram os vilões. Os irmãos Duffer chegaram a falar que eles iriam utilizar algumas referências de Chernobyl. Eu acho que aqui só é iniciado, até porque aconteceu em 86, mas eu acho interessante porque a gente logo no início da temporada vê a cena inicial, que é na União Soviética. Então eu acho que eles vão acabar se aprofundando um pouco mais nessa questão dos russos, já que eles falam desde a primeira temporada. Eu cheguei a falar aqui no canal sobre o livro Raízes do Mal, que tem um contexto bem político desde quando o experimento começou, que fala sobre a história antes de Stranger Things, e aqui é a mesma coisa, né? A gente vê um contexto político muito forte, porque era a época da Guerra Fria, então eu acho que vai ser bastante abordado essa questão política. E falando em questão política, como eu tinha falado desde os trailers, a gente realmente vê os reflexos do shopping em Hawkins. A gente vê uma Hawkins abandonada, a gente também tem discussões sobre capitalismo e comunismo. E não é só aí que a gente tem um contexto político na série, mas também discussões sociais, como por exemplo a representatividade. Vocês chegaram a me perguntar muito se era o Will por causa de alguma teoria que criaram, e gente, não é ele. Esse era um tópico que eu não podia falar do embargo que eu assinei, mas não é, e a gente, pelo que acompanha até o final da série, eu acho que isso ainda pode ser bastante discutido com bissexualidade. E falando em preconceito, a gente também vê isso no mercado de trabalho, com a Nancy, que é uma estagiária do The Hawkins Post. Então a gente vê que tem jornalistas homens no geral que ficam zoando a situação, que ela tem muita vontade de escrever, porque ela também vê matérias importantes sendo deixadas de lado, e eu acho que foi numa pegada interessante, até o desenvolvimento disso, a conversa com a mãe dela, eu gostei muito. E também gostei como eles construíram um ambiente tóxico que infelizmente existe até hoje, mesmo que não seja na sua frente. E além disso, a gente também tem a representatividade na Eleven, justamente porque tem todo um momento de descoberta, tanto da adolescência quanto da liberdade dela, né? Porque finalmente a Eleven pode sair nos lugares, pode aparecer, mas os amigos dela sabem que ela tá ali, então tem muito um lance de descoberta, e eu gosto muito da amizade da Max, tipo girl power mesmo. Gostei muito que a Max apresentou o quadrinho da Mulher Maravilha, e eu gosto muito do desenvolvimento desse arco, e eu acredito que alguns fãs vão ficar um pouco tristes, mas é totalmente compreensível, principalmente para a conclusão disso, de você entender a sua existência, das pessoas à sua volta, você entender quem é você primeiramente. E eu acho, nossa, uma pegada muito boa. E também tem uma mudança de visual, né? Desde a segunda temporada a gente vê ela com visual mais rock and roll, e o Hopper já tinha falado sobre isso, mas aqui a gente vê realmente um visual criado para Eleven, e eu gostei muito porque o figurino, ele trouxe essa pegada de verão que a série traz. Você pode ver que a série ela é trabalhada em tons mais saturados, a própria roupa do Scoop Ahoy, e não foi só na Eleven que veio esse tom super colorido nas roupas, nas blusas principalmente, mas também na Eric e no
Dustin, e também o trabalho conjunto da direção de arte. A gente vê muito bem isso no shopping, né, que é todo colorido, tem um abuso de cores neon muito forte, os ponteiros ali do relógio. Então eu gostei como eles fizeram esse trabalho conjunto com essa temática de verão na direção de arte, também no figurino e também na coloração da série. E também eu acho que toda essa questão da Eleven se descobrir, do namoro com o Mike, tá muito inserido também na narrativa que a série quer passar nessa terceira temporada. A gente vê isso muito bem claro no Will, sobre você aprender a crescer e você ver interesses diferentes. Então eu gosto como foi trabalhado aqui. E outro grande acerto dessa terceira temporada é também trazer a essência narrativa da série lá da primeira temporada, quando a história era contada em paralelo com D&D. Aqui a gente tem a mesma coisa. Eu gostei muito de como foi feito, foi um pouco nostálgico, dentro da nostalgia. E não só, mas também a junção de elementos do que foi visto até agora. Tem um certo momento em que a Eleven tá tentando virar um carro, a cena é igual àquela cena que a Kylie tá ensinando a Eleven condensar os seus poderes, aquela cena com o caminhão. E a própria série também, ela traz alguns flashes pra gente ter um entendimento do agora na série. Outra coisa que eu gostei bastante é que a série, ela trabalhou com 3 núcleos bem visíveis. A gente tem aí a Nancy, o Jonathan, com a Eleven, a Max, o Lucas, o Will e o Mike. O outro núcleo é o Dustin, a Robin, o Steve e a Erica, e o outro dos adultos, né, que foca mais ali na Joyce e no Hopper, e os agregados, vamos colocar assim. E são núcleos com um acerto muito grande de relação entre aqueles personagens, né? Eu acho que é aí que tá também a magia de Stranger Things. A gente tem, por exemplo, a Joyce e o Hopper, que tem aquela questão bem séria que eles estão cuidando, e fica completamente compreensível que as crianças também tenham coisas pra fazer, esse mistério na cidade. Então não fica muito forçado que nem algumas séries adolescentes, em que os adolescentes eles têm muito mais foco que os adultos. Não, eu acho que aqui as tarefas elas são bem distribuídas, e nessa terceira temporada especificamente, eu acho que eles focaram bastante nos adultos, na responsabilidade dos adultos com todo esse story, e todo esse mistério. E dentro dessas relações dos personagens dentro dos núcleos, eu acho que tem mini relações que super funcionam, como por exemplo, a Max e a Eleven, a Erica e o Dustin, o Steve e a Robin, o Lucas e o Mike, e lógico, as relações que foram criadas anteriormente, como por exemplo, a do Hopper e da Eleven. Eu gosto muito como eles fizeram essa relação de pai e filha, principalmente de uma filha que entra na adolescência e que tá namorando. Trouxe cenas muito engraçadas e trouxe também um lado muito fofo do Hopper, né? Porque a gente sabe que ele é esse brucutu e etc. Então eu gostei muito como eles fizeram aqui esse aprofundamento dessa relação de pai e filha, e até mesmo a relação do Hopper e da Joyce. A gente sabia que existia um lance ali entre eles, que não era muito desenvolvido, e nessa temporada a gente entende mais os porquês, apesar deles terem utilizado o Murray de novo como um recurso de roteiro para você meio que acelerar uma questão que talvez a série não conseguiria no tempo de tela que ela tem. Eu não gosto muito desde a segunda temporada, quando rolou isso com a Nancy e com o Jonathan. Eu acho muito forçado, e eu tinha falado isso na época da segunda temporada. E outra relação também bastante interessante e divertida de acompanhar é do Billy com a Mrs. Wheeler. Eu gostei muito que eles realmente trouxeram meio que aqueles romances de verão dos anos 80, da MILF com um cara jovem, sabe? E cara, eles têm uma tensão sexual daquelas que constrange. Eu gosto muito de como foi feito. Tem um momento que o Billy fala assim, Mrs. Wheeler. Nossa, eu gritei, berro. E lógico que a gente não podia deixar de falar do Billy, que ele tem uma grande importância para essa terceira temporada, e eu gostei muito que a gente pôde se aprofundar mais no passado dele, entender por que ele é esse cara cheio de raiva e etc. Eu gostei muito das cenas que ele tá envolvido, principalmente entre ele e Eleven, que são atores principais aí da série. Tiveram cenas muito corajosas, que eu fiquei assim, real preocupada enquanto eu tava assistindo. Então eu gostei muito do desenvolvimento dele nessa temporada. A gente consegue entender melhor por que ele é daquele jeito que foi apresentado desde a segunda. E, ó, já vou avisar vocês, segurem o estômago. Tem cenas fortíssimas, pra quem é um pouco mais sensível, pode ficar meio aflito aí com algumas cenas, mas eu gostei muito de como foi feita. Essa temporada, ela tá muito mais pesada e muito mais explícita também. Mas é lógico que a gente também teve muitos personagens novos. Eu gostei muito disso, porque eles conseguiram trabalhar muito bem o tempo de tela pra cada um desses
personagens e eu cheguei a comentar alguns aqui no canal, no especial de Stranger Things, me aprofundei mais sobre o papel deles, mas a gente teve, tipo, a Heather e a família dela, que aí inclui o Tom, que é o dono do jornal, tem o Bruce, o prefeito Klein, a Suzy, a Robin, o Alexei, o militar russo, e me desculpem se eu estiver esquecendo alguém, porque realmente foram muitos personagens novos nessa temporada. O elenco russo, aquelas, né? E como eu falei, todos os personagens, eles tiveram um desenvolvimento muito legal, inclusive os principais, né? Mas eu acho que um bom desenvolvimento que teve aí foi a Erika. Os irmãos Duffer já tinham falado que eles iam dar mais destaque pra ela. Eu acho que foi um acerto muito grande, eu gostei dela. Mas também a Robin, eu acho que ela é um ótimo acréscimo pro grupo, pra história, pra tudo que envolve ela ali. E eu achei interessante que a gente foi conhecendo mais dessa personagem conforme o Steve ia conhecendo mais dela também. E eu tenho que falar uma coisa que foi muito bem observada pelo Kevin do Fox 5 na entrevista dele sobre o continuismo das roupas, porque o Steve e a Robin, eles são os únicos personagens, se eu não me engano, que eles usam a mesma roupa a temporada inteira, porque é o uniforme do Scoops Ahoy, então tem um trabalho de continuismo muito bom pra você justamente fazer a mesma maquiagem, o mesmo cabelo, mesmo que tenham diversos figurinos, né? Eles obviamente não usam a mesma roupa sempre, mas é muito bem feito, você não percebe nenhum detalhe que incomoda nesse continuismo. Então o trabalho de continuismo aí é muito bem feito. Então o que me resta dizer sobre essa terceira temporada de Stranger Things é que ela tá grandiosa. Muita gente ficou com receio de como seria essa terceira, até porque nos trailers eles não mostraram muito sobre o mistério, sobre o que seria essa temporada, mas é porque foi por um bom motivo, eles estavam escondendo bem o enredo, e também porque ele teve uma segunda temporada um pouquinho mais fraca. Eu particularmente gostei, mas eu entendo esse receio para a terceira temporada, mas ela tá maravilhosa, ela tem um roteiro muito bem amarrado, os personagens eles são muito bem desenvolvidos, e eu acho que essa temporada ela também traz realmente a essência narrativa da primeira temporada, que foi o que a gente gostou muito, e também traz alguns elementos da segunda. Então eu acho que essa temporada é o ápice das suas temporadas. Chegaram a falar que Stranger Things teria em torno de umas 5 temporadas, a história e tudo mais, e eu acho muito interessante isso, porque a terceira temporada seria o meio, e geralmente o meio é quando vai ficando um pouquinho mais fraco, e aqui não, aqui a gente tem uma temporada excelente e muito bem desenvolvido nesses 8 episódios. A gente ainda não tem confirmação da quarta temporada, mas com certeza a Netflix vai confirmar em breve, e eu acredito, já vou especular aqui, que seja no Natal de 2020, porque no final ali tem uma frase que dá a entender isso, mas também por causa das outras temporadas, né? A gente tem uns 15 meses de produção de Stranger Things, a gente teve uma primeira temporada em julho de 2016, a segunda foi em outubro de 2017, e agora a gente tem aí junho de 2019, então calharia legal aí pro Natal de 2020. Ai meu Deus, Netflix me fazendo, ó, trabalhar no ano novo, que saiu o trailer, e agora no Natal do ano que vem, já vou preparar, né? E o que mais me instiga nessa terceira temporada é porque ela trouxe um final que, se eles quisessem terminar ali, poderia muito bem terminar, mas não é, porque tem cenas pós-créditos, então fiquem até o final dos rolezinhos lá, subir e tudo mais, terminar de aparecer, porque ele dá uma certa continuidade aí pro mistério da próxima temporada, que inclusive teremos vídeo de final explicado, falando dessa cena específica e o que ela pode significar pro futuro da série. Mas deixa aí nos comentários, se você ainda não viu a série, o que você tá mais esperando pra ver dessa temporada, e se você já viu qual dos personagens novos foi o seu predileto. Vamos discutir. Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueça de deixar o seu gostei e compartilhar nas redes sociais, inclusive me segue lá, se inscreve no canal e clica no sininho para receber notificação para quando tiver um vídeo novo. Te vejo no próximo. Tchau!